A arte do riso e a simplicidade que conquistaram o Brasil e o mundo. Sua expressão valorizou e despertou reflexões sobre a atuação do negro em movimentos artísticos no país. Uma singela homenagem para o centenário de Grande Otelo. Pronto, nasceu. A gente sempre ouviu falar de Grande Otelo na infância. E depois, na idade adulta, a gente teve acesso à obra dele, né? Os filmes e as músicas, né? E depois entender que esse ícone da cultura brasileira era uberlandense, tinha nascido aqui, né? Cantei vários trechos de ópera, Reconto de Tarumania, Reconto de Tarumania e o Otelo, Exultate do Otelo. Mas eu não cresci. Ainda bem. Quando eu entrei no curso, eu fiz muitos trabalhos voltados para atuação cômica, né? Trabalhei num grupo de palhaços dentro da universidade, Pediatras do Riso, e depois depois que eu saí da universidade, eu continuei atuando em grupos que trabalham com palhaço, em hospitais, asilos e outros lugares. Aí, quando eu voltei na universidade para conversar com o professor, né, muito querido, né, do começo da minha graduação, ele falou, eu trocando ideia, o que eu poderia estar trabalhando, né, como projeto. Eu tinha algumas ideias já do que eu poderia trabalhar. E ele me fez eu pensar em outras possibilidades. Porque eu assim, conheci o Grande Otelo muito pouco, né? Fui conhecer mesmo pesquisando sobre ele. E me admirei muito. E ele falou, Camila, você tem uma sensibilidade na atuação cômica. Fala do Grande Otelo, ele se consagrou pela atuação cômica. E ele é daqui da cidade. E foi assim que eu me decidi. E aí o título do meu projeto era De Pequeno a Grande Otelo. Aí depois da qualificação foi mudando. Aí depois eu cheguei ao título, que a dissertação já foi defendida em 2012, que chama Grande Otelo, um pícaro na cena brasileira. Pícaro porque ele se consagrou como um tipo no teatro histórico, assim, importante, malandro. Mas também, o pícaro também representa esse artista mambembe, né, que improvisa, ousado. Dá um beijinho na cunhada, Olha dá? que ele vai te cuspir. Cospe não, cospe. E tem várias biografias sobre ele. Tem uma do Roberto Moura, que na época foi o último cineasta que o Grande Otelo trabalhou. Ele foi convidado a escrever sobre personalidades. Ele foi um dos convidados, personalidades do Rio de Janeiro. Então, o Grande Otelo ele era considerado carioca, né? Mas a gente sabe que daqui. Mas ele é uberlandense, ele é o nosso maior patrimônio cultural, né? Isso tem que ser reconhecido. A minha voz, eu usava ela de todas as maneiras e tornava-se engraçado com os números que eu fazia. E depois ele foi vendo que era legal atuar, improvisar, decorar poemas. Ele sempre foi muito além das outras crianças. E até que várias companhias passaram por aqui, mas uma companhia, que é a Companhia da Abigail Pareces, ela gostou muito do Grande Otelo e pediu para a mãe dele para levá-lo para São Paulo, porque ele era uma criança de aproximadamente 7, 8 anos, mais ou menos 1923 isso. Ele foi convidado pelo professor para cantar, e o professor falou, quando você crescer você vai cantar a ópera de Otelo. E aí na família ele ficou como Otelinho. Aí depois de muito tempo, ele já maior, ele tentou participar de uma companhia, que é a Companhia do Jardel de Hércules. E nessa companhia, como Pequeno Otelo, não agradou o Jardel de Hércules, que é a companhia
de teatro de revista Trololó. E ele mudou para The Great Otelo. E traduzindo, Grande Otelo. Porque eles utilizavam nomes, né, para chamar, nomes fortes para chamar o público. Ah, tá chorando, coraçãozinho dos outros, tá? Não tô, não. Ele fala muito dessa questão dele não ser discriminado como negro, porque ele sempre foi amparado por famílias brancas. E ele nunca levantou bandeiras de movimento negro. Então, hoje, ele é um grande representante da cultura negra, da cultura brasileira, de um modo geral, mas por ser negro, também da cultura negra, né? Então, eles podem me chamar hoje em dia de negro ou de preto, que para mim tanto faz como tanto fez. Eu sei a educação que eu tenho, eu sei o quanto valho. E aí o Grande Otelo, muito esperto, conversou com o juiz. Esse juiz lá mesmo deu a maioridade para ele. E lá eles colocou a data, o dia, colocou tudo, o nome dele, Sebastião Bernardes de Souza Prata, como ele queria. Sebastião, porque a mãe colocou, Bernardes, porque ele admirava o Arthur Bernardes, que foi presidente do Brasil, depois Bernardes Souza da mãe, e Prata em homenagem ao pai, que trabalhou na fazenda na fazenda dos Prata. Então, assim, ele criou esse nome. Então, assim, o Grande Otelo teve uma experiência artística muito forte na infância. Depois teve os altos e baixos, né? Foi para as ruas, depois foi para essa família, teve a oportunidade de voltar para a arte. Aí depois ele conseguiu seguir mesmo fortemente o teatro e o cinema. Foi dito e feito. Eu peguei a anta e o Giguinho não pegou nada. Assim, para mim, um momento mais louco da vida do Grande Otelo foi quando ele... a tragédia, né, que abateu sobre a vida dele, da mulher que matou o filho e se suicidou logo em seguida, né? Isso, com certeza, foi um baque na vida dele. E ele, logo depois de enterrar a esposa e o filho, ele foi gravar, né, com Oscarito. E uma das cenas mais antológicas, né, do cinema brasileiro, que é a cena engraçadíssima, né, do Romeu e Julieta. Oscarito como Romeu e o Grande Otelo como Julieta, né? E ali ele gravou, dizem que ele só foi ver a cena 25 anos depois de gravado, porque era um momento de muita dor para ele. Eu tenho um salário e quando me pedem para trabalhar em outros canais, eles não deixam. Mas eu acho que eles me batizaram de patrimônio. Eu acho que patrimônio não pode. Gente, eu acho um luxo, né? A revista Almanac Berlândia de Ontem Sempre, eu acho um luxo, porque ela além de ser agradável, uma leitura agradável, ela constitui um acervo primoroso, né? Porque ela traz histórias grandiosas de personalidades de Uberlândia, entre elas o Grande Otelo, na edição número 8. E nessa matéria do Almanac tem, assim, resumidamente, né, alguns acontecimentos marcantes da vida dele. Quem quiser uma leitura mais aprofundada, existe a biografia do Sérgio Cabral, que conta toda a história dele, desde os primórdios, o nascimento aqui em Uberlândia, até a morte em Paris, né? Agora, é bom falar sobre a controvérsia do centenário, né? Apesar de, oficialmente, 2015 ser considerado o centenário dele, então, segundo o Sérgio Cabral, existe uma possibilidade muito grande dele ter nascido de verdade em 1917, e não em 1915. Mas há uma madrinha, alguém, que já coloca uma outra possibilidade dele ter nascido em 1913 e não em 1915. Ou seja, não se sabe se ele faria 100 anos, 98 ou 102, né? Tá gostoso o coração, tá? E como atriz, o que me surpreende é essa energia que ele tinha de estar atuando em tudo. Ele foi muito importante, a projeção internacional que ele teve. Acho que talvez depois da Carmen Miranda, Grande Otelo seja
a pessoa que já foi, no século passado, mais reconhecida internacionalmente, né? Assim. E ele se encantou por isso, por esse lado artístico desde criança. Não só porque ele via que ele tinha facilidade, mas porque também ele percebia que isso poderia trazer coisas para ele que ele não poderia alcançar. Como, por exemplo, tem uma historinha que fala que ele tinha vontade no começo da carreira de comer bife a cavalo, que era coisa que ele via os artistas comerem, coisas sofisticadas, né, conhecer vários lugares. Isso encantava ele, né, esse glamour. Ela, só pode ser ela. Oh, meu amor. Oh, minha amada. Ai de mim. Ela falou.